Pedro, nós vamos ler hoje para a nossa meditação, do versículo 13 ao 25. O reverendo Andrés começou a semana passada, falando sobre a carta de 1 Pedro. E antes da leitura mesmo do texto, eu gostaria de relembrar, acredito que ele assim o fez, mas trazendo à memória qual é o contexto do nosso texto, para a gente entender também as orientações de Pedro a essas comunidades. É importante a gente lembrar que a gente está aqui na segunda metade do século I. Ou seja, muito provavelmente essa carta foi escrita a comunidades cristãs que estão em construção, mas onde a primeira geração de cristãos já tinha morrido. A gente está aí no que a gente chama de cristão de segunda geração. Então, é uma comunidade que está assim, enfrentando algum isolamento, alguma discriminação, desconfiança, afinal, quem são esses? Até uma certa alienação e, digamos assim, até sendo difamados. Ouvia-se várias coisas, essa coisa a gente fala do ósculo santo, do beijo santo. Quem são esses que se beijam? Eles iam tomar ceia nesses eventos aí, vocês não sabem o que acontece, sabe? O pessoal ia difamando. Tudo isso que a gente faz hoje, pensa bem, no primeiro século aqui, segunda metade então do primeiro século, existia uma certa animosidade. E aí os membros então dessas comunidades cristãs, eles buscavam obedecer a Cristo e eles destoavam um pouco daqueles de fora. Então, no mundo antigo do cristianismo, a vida de fé parecia, na verdade, uma provocação. Porque essas pessoas buscavam viver uma forma diferente daqueles que estavam ali. Então, essa carta de Pedro, ela tem o objetivo principal de trazer um certo consolo a esse círculo cristão diante desse sofrimento, diante do isolamento, diante da difamação, diante das calúnias, diante das acusações. Então, esses vamos pensar assim, destinatários, eles viviam numa sociedade hostil e eles tinham que ser, vamos pensar assim, o Jonas falou do testemunho da igreja, eles tinham que ser missionários apologetas. O que é isso? Eles tinham que, olha, eu creio nisso e por que eu creio nisso? Eles tinham que, a gente falou no mês passado de ser discípulo de Cristo, eu era discípulo de Cristo, eu tinha que testemunhar de Cristo e mostrar por que eu acredito em Cristo, eu tinha que defender a minha fé. Então, um apologeta é aquele que apresenta uma defesa da sua fé. Por que crê, por que não crê, como crê. Então, basicamente é isso que Pedro se propõe a fazer diante de uma sociedade, diante então de uma igreja que está numa sociedade que tem causado sofrimento para ele. E esses destinatários são falados e chamados de forasteiros, que foi muito provavelmente a primeira parte da carta, que vai falar o quê? Sobre a questão da esperança. Nós não vivemos no nosso lar definitivo, nós estamos de passagem, nós somos forasteiros nessa terra. Então a nossa esperança reside em Cristo. Então Pedro escreve essa carta para várias províncias da Ásia Menor, então não é para uma igreja específica, são várias igrejas. Lembre-se que na antiguidade qual era o hábito? Não tinha grupo de WhatsApp. Então você escrevia a carta, fazia o rolinho, mandava, alguém iria copiar essa carta para outra comunidade, copiar para outra comunidade, e assim iam se passando as cópias até se espalharem. Então, essa carta ela é escrita para uma comunidade que se compõe basicamente de cristãos gentílicos, como nós, que não eram judeus na sua essência. São cristãos que, recém-convertidos então à fé cristã, que viviam numa sociedade então que questionava então essa nova fé. Como que é isso? O que você está fazendo? Por que você virou crente? E aí, diante disso, a gente tem um grande desafio de testemunhar através da nossa vida, e é o que nós vamos ver hoje sobre a questão da pureza em meio à contaminação. Então, vamos ler. 1 Pedro, do 13, por isso, ao 25, digo a vosso Senhor, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está
está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Palavras do Senhor. Esse texto para a gente ele é desafiador. E é desafiador também voltar a propor mensagens através da carta de 1 Pedro de forma expositiva. E a gente vê aqui Pedro enfatizando a importância de nós caminharmos em esperança. Por toda a carta. E hoje o foco desse caminhar sobre esperança é caminhar de forma santa, sendo santo. Porque as duas coisas andam juntas, né? Esperança e santidade. E esse é o grande desafio interno de cada um de nós. É um desafio, não é fácil. E o significado de santo, porque a gente sempre escuta, o santo, é diferente, separado. Uma pessoa santa, ela não é esquisita, mas ela é diferente. A sua vida, ela precisa e ela deve ter uma qualidade distinta dos demais. O seu estilo de vida no presente não é apenas diferente no sentido de como ela vivia no passado, de não fazer mais as mesmas coisas, mas ela é também diferente dos incrédulos ao seu redor, diz respeito a estilo de vida. E isso é desafiador, porque nós estamos inseridos num ambiente onde existe um estilo de vida. E que a gente é convidado dia após dia a repetir o estilo de vida que as outras pessoas têm, a acreditar como as pessoas acreditam, a valorizar as coisas como se valorizam. Então a gente vive nessa ambiguidade porque ao mesmo tempo todos nós, sem exceção, queremos ser amados, queremos ser aceitos. Então eu andar como todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz e crer como todo mundo crê, me dá o quê? Um passaporte. Eu posso fazer parte da galera, eu posso estar junto. Olha, então eu sou aceito em qualquer círculo que eu estiver. Então na hora que eu começo então a colocar algumas limitações no meu proceder, na minha forma de acreditar, nos meus valores, de acordo com a palavra de Deus, eu começo a destoar de forma estranha. E isso tem sido um grande desafio para nós, por quê? Porque ao mesmo tempo que ser diferente nesse sentido pode testemunhar quem Deus é, pode também nos levar ao outro extremo. Por quê? Porque a gente é santo porque aquele que nos chamou é santo. Mas aí quando a gente erra, depois diz que é crente. Porque a gente então às vezes fica assim sempre exaltando, né? Tem que ser certo, correto, mas a gente esquece que a gente é pecador ainda. E esse é o grande desafio, porque a gente vive num mundo pecador, convidado e chamado a Deus para ser santo, e a gente às vezes esquece, tem não vou dizer a ousadia, mas a gente acha que a gente dá conta de ser santo sozinho, na força do nosso braço, e a gente vai errar, e a gente vai pecar, e talvez a gente dê um testemunho contrário do Deus que nos chamou. E aí? E aí esse é o desafio para a gente pensar, e que eu gostaria de pensar no dia de hoje, né?
Porque não é fácil viver nesse mundo andando em santidade. Vai ser sempre um desafio. E a gente tem que ter consciência que esse ambiente contrário a Deus, que nos cerca, que a Bíblia chama, então, vamos pensar assim, de mundo, né? Ele vai nos pressionar, ele vai nos tentar focar e nos adaptar aos seus padrões. E o grande desafio nosso qual vai ser? Trazer à memória o motivo da minha esperança. Trazer à memória por que eu sou chamado a andar de forma diferente. Trazer à memória que quem precisa e quem eu deveria realmente querer que me ame, já me ama, que é o próprio Deus. Eu não preciso estar preocupado em agradar as pessoas, se eu vou fazer parte daquele núcleo social. Mas às vezes a gente muitas vezes se esquece e a gente acaba ficando nessa ambiguidade, né? Então, Pedro vem apresentar para a gente aqui 5 incentivos espirituais para encorajar aquela comunidade a seguir no caminho de santidade, a ter esse estilo de vida então diferente, a andar em santidade no mundo contaminado. E é o que eu queria pensar com você nessa manhã, porque cada um desses incentivos vai mexer com o nosso coração e cada um desses incentivos individualmente vai me levar a dar testemunho de Cristo e da sua igreja. Nós temos falado que quem é a IPI aqui em São Carlos, qual é a nossa identidade? Então, a partir então dessa perspectiva de santidade, como é cada um de nós e como é a nossa igreja? Como a gente está disposto a caminhar dentro desses incentivos? E o primeiro dele, que a gente vê aí que está no versículo 13, é a glória de Deus. Ele fala o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Na revelação de Jesus. É uma expressão equivalente: viva essa esperança. Cristo foi revelado para nós. Nós temos assim uma total visualização, né, do tempo em que nós estamos. A gente estava estudando Isaías e a gente viu que naquela época a gente ainda não existia uma promessa, acreditava-se que Ezequias era o Emanuel, Deus prometido. Hoje a gente tem plena convicção e sabe que o Emanuel, Deus prometido, é Jesus Cristo, aquele que é realmente descendente de Judá, descendente de Judá, não deixa de ser, de Davi, que é de Judá, enfim, aquele que assume o trono e aquele que reina nesse momento. Mas muitas vezes a gente se desespera, porque a gente esquece que tudo está debaixo do controle de Cristo. E nesse sentido, né, a gente vê que muitas vezes a gente esquece e a gente não lembra disso, que é cingir o vosso entendimento, ou, numa outra tradução, preparem a mente. E é aquela ideia de concatenar as ideias, ter a mente disciplinada. A imagem é de uma pessoa, sabe quando você vai fazer as coisas na sua casa, você está com a manga comprida, você vai lá e enrola a manga, né? A ideia aqui do texto no original lembra, os homens usavam aqueles vestidos mais assim, longos, e aí a ideia era amarrar aqui, porque se precisar correr, não vai atrapalhar. Então, quando a gente pensa nessa situação, é a ideia da gente, então, arregaçar as mangas, né? E pensar na volta de Cristo. A gente tem a promessa que Ele vem, Ele vai voltar. E viver de acordo com essa realidade. A palavra diz que Ele reina, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para restaurar todas as coisas, para redimir todas as coisas. Mas a gente vive muitas vezes como se isso não fizesse parte da nossa realidade de vida. A gente se esquece que Ele está no controle. Então, é interessante isso porque a perspectiva determina o resultado. Aí aqui vamos ser bem coach, né? Atitude e determinação. Não adianta, né? Vamos pensar o seguinte: eu querer emagrecer e continuar tomando refrigerante, por exemplo. Vamos pensar uma coisa bem básica. Não adianta eu querer pagar as minhas dívidas e continuar lá enchendo meu carrinho na loja da Shell.
importante. Por quê? Porque a mente não deve ser apenas disciplinada, mas ela precisa ser sóbria. Ser sóbrio, eu acho que todo mundo já viu alguém bêbado, então quando a gente pensa em sóbrio é muito mais fácil a gente pensar, né? Que é alguém que é estável, que está controlado, que tem total domínio da situação, dos seus sentimentos. E aqui está um grande desafio para a gente, porque nós vivemos tempos onde o que você escuta? O importante é ser feliz, é você fazer o que te faz bem. E aí a gente lembra, né? Eu lembro que eu já falei isso aqui, acho que no começo do ano, né? A gente esquece que a nossa fé, ela tem essa questão do sentimento, de eu, né, sentir, mas ela não é só isso. A fé, ela envolve sentir, entender. É eu sentir de forma correta, o que a gente chamaria na teologia, agora vamos usar os termos teológicos, é a ortopatia. É eu entender de forma correta as coisas. Então o entendimento, a ortodoxia, ou seja, a doutrina, como eu devo fazer, sistematizar isso. E a prática, que é a ortopraxia, né? Como eu pratico isso. E muitas vezes a gente, não, o importante é, eu estou fazendo tudo certo, mas às vezes eu estou sentindo errado, eu estou com a motivação errada, com o coração no lugar errado. E a gente pedir para Deus, então, ir endireitando as nossas veredas, nos dando sobriedade em tudo, no sentimento, na mente, na doutrina. Por isso que é tão importante, porque às vezes a gente pensa, a escola dominical, por isso que é importante a gente entender como a gente crê, como igreja, como a gente crê, como a gente não crê, porque existem milhões de doutrinas, de ventos de doutrinas que vão bater a nossa porta todos os dias. E às vezes não vão ser doutrinas religiosas, às vezes vão ser filosofias do mundo. Como eu lembro quando a gente fez refletiu sobre Colossenses, falando sobre as filosofias. Seja a filosofia do sucesso, do dinheiro, do prazer. Quantas coisas a gente, muitas vezes, se deixa levar pelos discursos, porque a gente simplesmente não está sóbrio no nosso experimento da graça de Deus. Entendendo que Deus é, que Ele governa, que Ele volta, tendo a perspectiva lá na frente de que Ele vem. Então, quando a gente olha para Cristo e fortalece a nossa fé e esperança em tempos difíceis, a gente entende e a gente começa a experimentar mais a graça de Deus. Porque essa graça, ela vai sendo superabundante. E aí, sim, tem um convite para a santidade, que está aí no verso 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É simples e é lógico o argumento de Pedro. Os filhos herdam a natureza dos pais. Né? Deus é santo, então se você é filho de Deus, você precisa ser santo, levar uma vida de santidade. Nesse sentido, a gente chega a ser coparticipante, né, da natureza divina. E a gente deve revelar essa natureza numa vida piedosa. Pedro, ele lembra os seus leitores do que eles eram antes de Cristo. Eles eram o quê? Filhos da desobediência. Mas agora eles são filhos da obediência. E a verdadeira salvação resulta em obediência. E obedecer é bom? É legal? Nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, né? Que não denota sobriedade, né? Que não denota testemunho de vida, muitas vezes. Mas o grande desafio do crente é se moldar a Deus e ter a mente direcionada em obedecer e fazer o que Deus quer. E aí é interessante porque ele usa aí amoldar seus padrões e prazeres. Romanos 12 traduz muito bem isso, né? Porque fala lá assim a expressão, não nos conformeis a esse mundo. Porque às vezes a gente cansa. É assim mesmo. Não vou mais brigar com isso não, deixa pra lá. Mas o fato é que os não salvos dizem, né?
que ser diferente, que ser livre é isso, mas a gente entende que essa liberdade não funciona dessa forma. Porque a causa de tudo isso é ignorância. É uma ignorância que vai conduzindo à tolerância. E eu vou tolerando o pecado, e eu vou tolerando uma vida equivocada. E aí os incrédulos, eles são desprovidos então dessa inteligência espiritual, vamos pensar assim. E por isso que muitas vezes a gente acaba entrando em brigas, porque eu falei de apologia, né? Que não são nossas. Por quê? Porque às vezes eu entendo a vivência de fé e eu quero empurrar a minha vivência de fé para uma pessoa que não tem fé. Não vai funcionar. Eu preciso ter a consciência de que aquela pessoa que não crê na Bíblia como palavra de Deus tem uma vida diferente da minha. Isso é inteligência espiritual. Eu conheço o quê? Eu sou filho de Deus e Deus diz o quê? Que eu sou filho da obediência. Eu poderia, eu até gostaria de fazer o que a pessoa está fazendo, mas a Bíblia diz que eu não devo e que eu não posso. E aí, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu começo a entender também que como um apologeta, como aquele que sabe falar sobre o que acredita e como acredita, não adianta eu querer que a outra pessoa viva a vida da perspectiva da fé. Deus me convida e me chama para ser santo. Não adianta eu querer dizer para aquela pessoa que ela também tem que ser santa, se ela nem conhece Deus. O Juraci começou o louvor falando de Isaías 6, né? Que é pra gente assim uma métrica de como o culto deve ser prestado a Deus, né? Onde os anjos cantam santo, 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 e aí vem o anjo, aí o profeta se dá conta que ele tem, olha, minha boca é impura, meu coração é impuro, eu não devia nem estar aqui. Aí o anjo vai lá, desce, pega uma brasa lá, põe na boca do profeta, limpa o profeta, purifica o profeta, e aí ele louva, ele bendiz, ele engrandece ao Senhor. Essa é a dinâmica da nossa fé. A gente entende isso, que a gente, quando está na presença de Deus, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente se dá conta que a gente é incapaz, incompetente, insuficiente, impuro. E que se não é Ele nos purificar, nos limpar, nos lavar, nos qualificar, não adianta. Mas aí a gente quer impor para o de fora justamente essa dinâmica invertida. A gente quer fazer o papel de Deus limpando a boca da pessoa, limpando o coração da pessoa, quando é o Espírito Santo quem faz isso, quando é o próprio Deus. Então, nesse sentido, todo o convite à sobriedade, à santidade, vem por causa dele. Por quê? Porque ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele nos convida. Um dia Jesus chamou Pedro e os seus amigos, lá você pode ver em Marcos 1:17, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles responderam pela fé esse chamado. E talvez isso implique porque Pedro usa tanto, ele usa com muita frequência na sua carta esse termo chamar. Eu fui chamado. E aí, se você prestar atenção depois na leitura sistemática, Pedro diz, né? A gente não leu, mas se você continuar depois, ao longo de toda a carta, ele vai dizer: nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz, nós somos chamados para sofrer e seguir o exemplo de mansidão de Cristo, nós somos chamados em meio à perseguição, a fim de receber bênçãos por herança. O melhor de tudo isso é que nós somos chamados para a eterna glória de Deus também. Então Deus nos chamou antes de o invocarmos, antes da gente pensar em Deus para receber a salvação. É tudo graça dele, é amor dele. Então a gente não precisa se preocupar em impressionar um grupo de pessoas para que alguém nos ame, porque Cristo já nos amou, por isso ele nos chamou, antes de qualquer coisa. Porque a eleição dos pecadores para se tornarem santos pela graça de Deus não é só privilégio, é responsabilidade. E aqui está o grande desafio para a gente também, porque Ele nos escolheu em Cristo para a gente ser o quê? Santo e irrepreensível. Deus nos chamou para si mais uma vez, para sermos santos e irrepreensíveis. E quantas vezes nós nos deixamos ser repreensíveis? Quantas vezes nós nos deixamos não sermos santos?
A santidade de Deus é parte da natureza de Deus. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Toda e qualquer santidade que eu e você possamos ter, que qualquer ser humano tenha, é por causa de Deus. É por causa daquele que nos chamou. Não depende de nós. É Ele quem chama, Ele quem justifica, é Ele quem santifica. Então, ser santificado significa basicamente ser separado para uso e prazer exclusivo de Deus. E aqui, se tem alguma coisa nisso tudo que a gente pode fazer, realmente é se consagrar. É pedir, Senhor, eu quero andar como o Senhor olha para mim e me vê, como santo. Porque muitas vezes eu não sou. Devemos ser santos em todo o nosso proceder, não porque é bonito, mas porque dá testemunho daquele que nos chamou. Para um cristão dedicado, a divisão de secular e sagrado não existe. E isso, por quê? Porque eu escrevi a palavra aqui porque eu tenho dificuldade de falar ela. Eu escrevi e grifei. A gente não pode compartimentalizar, glória a Deus, a nossa vida. Colocar a nossa vida em caixinhas. Essa é a minha vida amorosa, essa é a minha vida financeira, essa é a minha vida profissional, essa é a minha vida de curtição. Então Deus opera nessa caixinha, mas nessa aqui é só minha. A gente tem essa tendência muito forte. Quando a gente entende que ou Deus vem e abraça tudo, ou não abraça nada, a gente começa a entender que não tem como a gente compartimentalizar. E isso é um grande desafio pra gente. Você viu que hoje a palavra é desafio, porque é desafiador. É desafiador. É desafiador. Um desafio, todo desafio, ele coloca pra gente uma escolha de querer ou não querer isso, de comprar, esse desafio ou não. E aí, isso que é maravilhoso pra gente, quando Deus nos desafia alguma coisa, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa desamparados. Porque olha, você vai topar isso? Porque vai ter um momento que você não vai fazer do jeito que eu quero. Mas eu não vou te deixar no caminho por causa disso. Ainda que as muitas águas vierem, submergirem, a gente estiver se afogando e achar que não vai dar mais, Ele vem, com a sua forte mão, vem, tira a gente de lá, dá um novo fôlego, restaura as nossas forças. Vamos seguir em frente. Olha aí, verso 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santista adora usar esse versículo aqui para justificar que, Dioraci, que só vocês têm a fé bíblica, do futebol, mas há controvérsias. O fato é que está escrito. É uma declaração de autoridade para o cristão. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás. E o que Deus dá para nós? A sua palavra. A palavra de Deus não é apenas uma espada para a batalha, mas ela é também luz para guiar a gente no dia escuro. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, Alimento para fortalecer a gente quando a gente está fraco, é água para saciar a nossa sede. Então a palavra de Deus, ela exerce um ministério de santificação na vida do crente, porque a gente vai pecar, a gente vai se desviar muitas vezes do foco, e é a palavra de Deus que nos convida a correr para ela, a se deleitar nela, a nos limpar nela, a nos purificar nela. É a palavra de Deus que vai nos exortar, que vai nos balançar, que vai mostrar, olha, você precisa consertar isso. Esse departamento aí, você tá ligado que eu não tô satisfeito não, Eu quero que você anda de um jeito. Aí Deus vem e mostra na palavra. E muitas vezes Ele vem e quebra a gente.
palavra tem essa capacidade, né? Aquela espada de 2 gumes mesmo, que vem, entra, junta a medula, rasga tudo, e depois Deus vem assim com a sua graça, com a sua misericórdia, nos confortando, nos deixando tranquilos e falando: olha, não importa o que aconteça, você pode viver sem isso, mas você não pode viver sem mim. A gente pode viver sem várias coisas, mas a gente não pode, não consegue viver sem Deus. E aí o grande desafio nosso, vamos lá, desafio de novo, vocês viram a palavra desafio, é buscar a Deus onde Ele está. Então não adianta buscar a Deus, né? Olha, é muito bom, eu acho que assim, vale a pena. Hoje eu vou ouvir uma palavra, vou lá no YouTube, vou procurar um podcast. Você pode procurar o que você quiser, como você quiser, mas não existe nada igual a sentar e ler a sua Bíblia. Você e Deus. Sede santos porque eu sou santo. Que santidade é essa? Não estou falando que você não possa, né, usar essas outras ferramentas que Deus nos dá. Que bom! Né? Hoje a gente, inclusive, não tem desculpa diante de Deus, né? Quando chegar lá, no dia que Ele voltar, falar: eu não tinha acesso. Não, hoje a gente tem acesso até demais. Então, Paulo, ele cita aqui o texto de Levítico 11. Ele cita o que? A palavra. É importante lembrar que na época de Pedro, aqui, essa primeira sociedade, essa primeira comunidade, não tinha ainda o Novo Testamento. A referência que se tinha era o Antigo Testamento. A palavra de Deus. O Novo Testamento, ele começou a ser moldado e pensado só no ano 150 depois de Cristo. E definitivamente fechado o cânon, como a gente conhece hoje, com esses 27 livros, no século IV. Se eu não me engano, eu não lembro o nome do concílio, mas já era 320 depois de Cristo. Ou seja, demorou-se um tempo ainda para falar: olha, esse é o Novo Testamento, essa é a história, esses são os livros aceitos e entendidos como palavra de Deus no Novo Testamento. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente vislumbra. Não, então, a gente tem, por exemplo, por isso que nós, como presbiterianos, batemos sempre nisso, nós entendemos a palavra de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo como palavra de Deus. Porque 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Não sei se você se deu conta. O único mandamento que não é repetido, e está no texto que a gente leu de Romanos 14, é o sábado, que não se aplica mais a nós. Nós, como tradição, escolhemos o domingo como dia do Senhor, mas a gente entende que todo dia é dia do Senhor. Não tem um dia especial, né, que é o que Paulo fala. Alguns colocam alguns dias mais especiais que outros, algumas comidas mais especiais que outros. Não, a gente entende que tudo na nossa vida é de Deus. Então, ao ler e estudar o Antigo Testamento, a gente aprende sobre o caráter e a forma de Deus agir. A gente vislumbra os símbolos importantes da nossa fé. E a gente tem em Cristo a consumação da salvação de Deus. Basicamente é isso. Então, o primeiro passo para a gente se manter puro em um mundo contaminado é perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? E pasme, a Bíblia não fala sobre tudo. Tem coisa que vai depender da nossa convivência de fé, do nosso entendimento, da gente buscar as respostas para poder entender. Mas a palavra nos tem o quê? Princípios, preceitos, valores que vão dirigir a direção da nossa vida. Então, vai ter exemplos pessoais para orientar as nossas decisões de hoje. Pode ser que a Bíblia não fale daquele assunto específico, mas ela vai nos dar a direção e a disposição de obedecer a Deus de forma sincera, a partir da verdade revelada. É importante a gente ter isso em vista. Deus pode mudar os seus métodos de operação, de uma era para outra, de uma aliança para outra, mas o seu caráter é o mesmo. E os princípios espirituais não mudam. Então, não se estuda a Bíblia apenas para conhecer, mas também para conhecer melhor a Deus. Quem Ele é,
como ele age, o que ele faz. Então, estudar as Escrituras vai fazer com que a gente esteja apto diante dos grandes desafios de viver a fé, de testemunhar a fé. Como igreja, como é importante, como é relevante saber que estamos aqui e estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Depois nós temos aí o julgamento de Deus, no versículo 17, nós já estamos chegando lá para o finalzinho, tá? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente sempre se esquece, né, do julgamento. Porque nós vivemos, né, na graça de Deus. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: os nossos pecados já foram julgados na cruz de Cristo. Sim. A gente não pode mais ser acusados por eles novamente. Mas a palavra é certa e ela diz que quando Cristo voltar haverá um julgamento. Digamos que vai ser, na verdade, um julgamento em família, envolvendo o pai e os seus filhos amados. E aí o termo grego, traduzido aqui por julgar, ele tem um sentido de encontrar algo de bom. Ou seja, esse julgamento não diz respeito à salvação final, porque nós cremos que pelo sangue de Cristo Jesus nós somos salvos da morte eterna. Ponto. Esse julgamento diz respeito às nossas ações, então, como filhos. A gente vai ser analisado. Não vão passar os seus pecados no telão, tá? Como muita gente promete. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o fato é que Deus vai pesar, Deus vai realmente colocar as nossas intenções, aquilo que a gente faz, como a gente faz, o nosso coração, o propósito da nossa vida, do nosso ministério, de tudo isso. Então é importante a gente ter isso claro. Ele é o único que pode julgar e ele vai julgar. Acabou. E quem vai dar conta das nossas ações somos nós. Então não adianta a gente justificar a nossa ação por causa do outro, porque o outro vai responder com Deus. Qual é a minha ação em relação àquilo? Então Deus concede inúmeras dádivas, inúmeros privilégios ao longo da nossa caminhada. Mas Ele não permite desobediência e pecado. Ele não mima os seus filhos. Ele vai chamar a nossa atenção. Ele não vai deixar a gente fazer o que a gente quer, porque a gente não é todo mundo. E Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não aceita suborno. Então, anos de obediência não cobrem uma hora de desobediência. Se um filho peca, Deus disciplina. É necessário arrependimento, correção, direcionamento. Para todos nós, sem exceção. Uma vez que Deus disciplina os filhos com amor e julgará essas obras no futuro, né, de cada um de nós, o mínimo que a gente tem que ter é temor, um temor piedoso. E aí, não se trata de medo. É importante a gente ter isso em vista. Não é ter medo de Deus. Se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Não, já sabemos que não. Se Ele me salvou, uma vez salvo, sempre salvo. Porque senão Ele teria que ficar repetindo a obra dele na cruz sempre. Não, Ele fez uma vez só, foi suficiente, única. A questão agora é eu andar em reverência, em temor. Sabe aquela reverência amorosa de filho para pai? Né? Eu posso brincar, eu sento, eu converso com meu pai, com a minha mãe, mas meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Existe uma reverência, ou pelo menos deveria existir, né? De temor, aquela coisa assim de que eu respeito a opinião, eu entendo a opinião, né? E eu vou seguir porque eu amo. Esse é o temor de Deus, não é ter medo de Deus, né? Do fogo do inferno. Não é isso. Mas é realmente ter o temor de saber assim, Deus é Deus, Ele é santo. Eu não sou, eu erro. E Deus sabe mais que eu. E Ele conhece todas as coisas, inclusive o meu coração, de intenções que às vezes
Nem a gente se conhece o suficiente, mas que Ele sabe, que Ele conhece, que Ele sonda. E eu temo a Deus. Eu não tenho medo, mas eu tenho devido respeito. E aí, por fim, justamente porque eu tenho esse respeito e a motivação de uma vida então santa é o amor dele. O 18 até o final diz, né, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, como foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É maravilhoso isso, porque isso traz pra gente uma coisa muito importante, que às vezes a gente não se dá conta. O amor de Deus por nós é tão grande que a sua salvação, a sua redenção, a redenção humana sempre foi o plano A do Eterno. Nunca foi o plano B. Como assim, Gisele? Deus nos ama antes da fundação do mundo. Ele já traçou um plano para chegar em Cristo para a nossa salvação antes mesmo de criar o mundo. Ele não criou o mundo e, nossa, Adão e Eva pecaram, agora eu vou ter que resolver esse problema. Ah, já sei. Eu vou mandar meu filho lá perto dos anos 2000 e aí ele morre, leva o pecado de todo mundo na cruz, no final eu vou... Não! Antes da criação, antes de tudo, Deus já sonhava com a gente, Deus já nos amou. Então quando Ele cria o mundo, não foi novidade para Deus Adão e Eva pecar. Não foi novidade nenhuma. Antes de tudo isso, Deus já sabia e Deus se propõe o quê? A nos criar. Então eu amo a minha criação. E é maravilhoso isso, porque nesse sentido, Pedro ele testemunha os sofrimentos de Cristo ao longo dessa carta, e ele vem mencionando a morte sacrificial do Salvador desde sempre. Ele vai trazendo aos seus leitores que Cristo, comparando Cristo a esse cordeiro. E nesse sentido a gente precisa trazer à memória, né? O que a gente chama na teologia de a doutrina do sacrifício, que começa lá em Gênesis 3. Quando Deus matou os animais para confeccionar vestes para Adão e Eva, para morrer no lugar dele, para vestir eles do pecado. Depois a gente tem um carneiro que morreu no lugar de Isaac. Na primeira Páscoa, Deus ordena o quê? Que um cordeiro fosse morto por cada família de hebreus. Depois em Isaías 53, o Messias é apresentado como um cordeiro inocente. Lembra que Isaac pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? Estava lá eles subindo fazer o sacrifício, estava Abraão, um monte de lenha, Isaac, e cadê o cordeiro? Você acha que Isaac não estava se ligando que provavelmente ele era o cordeiro? Mas enfim, e depois a gente tem no Novo Testamento João Batista apontando para Jesus e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí, pela fé, a gente crê que Cristo vai voltar e no céu os anjos e nós, os redimidos, cantaremos: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Pedro deixa claro que a morte de Cristo foi um cumprimento de um plano, não um acidente. Foi muito antes disso. Isso às vezes a gente não entende a dimensão desse amor, mas é um amor sacrificial, um amor que decide, que faz, não é um sentimento. E para a gente então concluir, diante de inúmeros desafios, quantos desafios, hein? Hoje foi o dia do desafio. Não foi o último domingo de maio, mas é que foi quase o dia do desafio. Mas diante de inúmeros desafios, viver em santidade é um chamado para a gente poder suportar as nossas dores, as nossas lutas, os nossos problemas.
Essa carta nos convida a olhar firme para a glória de Deus, que se revelou a nós em Jesus Cristo e que nos convida a vivermos em santidade diante de um mundo impuro. É melhor obedecer que sacrificar. E tendo isso em mente, Cristo nos chamou, e aquele que chama também nos dá suporte para viver isso. Por mais que a gente possa arrumar desculpas, e Ele está conosco. E a gente sabe, vai ter um julgamento, mas esse julgamento vai ser em casa. Ele não é motivo de tremor, de medo, mas ele é motivo de temor, de reverência, de saber que com Deus a gente não brinca. Reverência não é medo, é saber que Deus é santo. Nosso Deus é santo e Ele nos convida a vivermos em santidades, confiados no seu amor por nós.